Olá, você que está nos ouvindo, meu nome é Alex Bogaggio, o CCIcast, ele ocorre todas as semanas, sempre nós vamos ter alguém aqui falando um pouquinho de teologia, falando um pouquinho de música, educação na vida cristã, vida pastoral, familiar. Você é o nosso convidado especial, mais um episódio que você vai estar participando durante este momento aí, ok? Toda semana tem um episódio novo no nosso CCIcast. Olá, mais uma vez estamos aqui no CCIcast. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que vai estar nos ouvindo, seja de uma plataforma de áudio ou então através do nosso canal no YouTube. Sempre é uma alegria poder levar a você que está aí do outro lado, quem sabe dirigindo seu carro ou sei lá onde você vai estar ouvindo, mas sempre é um prazer levar um conteúdo teológico, um conteúdo de música, como nós tivemos aqui nos episódios passados. E hoje, para nós, é uma alegria, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito de educação cristã. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de ensinar as verdades bíblicas para as crianças. Está comigo aqui minha convidada hoje, sou um pouco suspeito a falar, não é? Mas está comigo a professora Ciliane Bogaggio, ela que é professora, tanto na rede regular de ensino, também educadora cristã para crianças e adolescentes. O nosso tema hoje do nosso CCIcast é como ensinar as verdades bíblicas para os nossos filhos. Ciliane, agora é com você. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, os nossos ouvintes que vai ouvir aí, independente do seu horário. Olá, é um prazer também estar aqui, conversar um pouquinho com você e com vocês sobre este tema tão importante que é a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, na educação cristã delas. Antes de nós começar aqui o nosso assunto, o nosso tema, fala um pouquinho quando você começou a ensinar, quando começou? Criança já foi? Na verdade, eu era criança ainda, porque meus pais foram para a missão, eu tinha 7 anos. E aos 10 eles mudaram de país e aí tinha que falar espanhol e eles demoraram um pouco mais para aprender. Então, como eu tinha aprendido rapidinho a falar o espanhol, eles me colocaram para contar as histórias bíblicas. Então, meu pai fazia as lições, pintava, tirava xerox, ampliava, pintava e falava para que eu para que eu contasse as histórias. Então, eu era criança também, eu tinha 10 anos e eu contava as histórias para as crianças. Então, aí começou e nunca mais eu parei. Na verdade, eu comecei contando histórias, aí minha mãe sempre junto, minha mãe sempre ajudando ali, sempre fazendo, né, o trabalho com as crianças, mas com o tempo eu fui administrando também a aula, né? Daí cantava também, orava, chamava as crianças. Então eu comecei muito cedo e eu não parei. Vou falar como eu falo com todos os nossos entrevistados aqui. Não estava no script e de fato não está, ok? Nós tivemos aqui maestro Jefferson, ele disse que aos 6 anos de idade a mãe, o pai envolveu ele com a música. Aos 10 anos de idade ele já foi estudar no conservatório de música. Você me disse que aos 10 anos de idade, morando fora do país, aprendendo mais rápido, mais fácil, quem sabe, que os adultos, que os pais. Agora eu vou para a minha pergunta. A criança, ela aprender um outro idioma é mais fácil? Nosso tema aqui é outro, mas só quero saber disso aí. É mais fácil? Como que é? É mais fácil aprender um monte de coisa, né? Então as crianças, elas estão numa fase que aprender é uma coisa natural, eles têm curiosidade. Então, quando aprendem um idioma, aprendem música e muitas outras coisas, outros conhecimentos, eles gravam com mais facilidade também. E devido a essa maior facilidade das crianças, também pode aprender um monte de coisa ruim? Podem também. Então, é um campo, uma terra muito fértil. Né? Então, Por isso que nós devemos chegar primeiro no coração das crianças, ensinando o bem, ensinando o correto, ensinando o direito, para que eles possam crescer
aprendendo isso, sabendo disso. Então, quando vem outros ensinamentos contrários, elas já estão preparadas também para Ok. responder. Professora Ciliane falou aqui algo interessante, hein? Temos que chegar primeiro ao coração delas, é isso? Isso. Antes que um monte de coisa ruim. A gente já se adiantar, né? Já se adiantar. Com os nossos filhos, eu falo nossos, né? Eu sempre tentei fazer isso. Nem sempre a gente consegue, né? Mas eu fui acompanhando um pouco o crescimento deles. Então, quando crianças muito pequenas, ensinava, né, as histórias bíblicas, os valores, os princípios. E quando eles entraram na adolescência e eu vi que também iam entendendo um pouco mais conceitos abstratos, filosofia, eu comecei a investigar um pouco sobre filosofia, para ver também como que ia chegar algumas coisas nos estudos para eles, né? E muitas coisas eu comecei a me adiantar. Então, era muito comum nos devocionais, olha, tem uma visão assim, vão falar assim, ou vão ensinar assim para vocês, vai chegar esse ensinamento até vocês, disso, disso, disso. A Bíblia nos diz assim. Então, quando chegassem algumas coisas, eles já teriam também o que a Bíblia fala sobre isso, já teriam a cosmovisão cristã sobre aquilo. Não é tudo, né? Porque a gente não sabe tudo que chega na escola e muitas vezes a gente também não consegue se atualizar em tudo, muito Até menos nesse mundo tão são rápido. muito rápidos, muito né? rápido. Então, rapidamente eles têm coisas novas o tempo todo, música, séries, e a gente não consegue acompanhar tudo, né? Eles têm até mais tempo também para acompanhar essas coisas. Então a gente não consegue. Vai ter muitas vezes que eles mesmos, né, se tiver uma boa comunicação, pais e filhos, eles mesmos vão comentar algumas coisas. E outras vezes não, tem coisas que são interessantes, né? Nem tudo é coisa errada, é coisa, né? Mesmo a filosofia tem coisa muito boa, mas a gente sabe que existe muita coisa fora também da cosmovisão cristã. Mas aqui vai, quem sabe, uma dica, né, para nós, pais, e também aos pais que estão nos ouvindo ou nos assistindo. O coração da criança deve ser alcançado primeiro com as escrituras sagradas, com as verdades bíblicas, se nós queremos Spurgeon disse isso. se nós queremos um futuro com temor diante de Deus, com responsabilidade e para uma sociedade melhor, né? Isso. Spurgeon disse, o coração da criança é de quem chega primeiro. De quem chega primeiro. Olha aí, coração da criança é de quem chega primeiro. Então, nós com princípios cristãos vamos chegar primeiro. Não é isso? Isso. Olha, o nosso tema é como ensinar verdades bíblicas aos filhos. Aí surgiu um curso chamado A Grande História. Do que se trata a Grande História? Que história é essa? Esse curso, ele surgiu aprendendo um pouco mais e como eu sempre dei as aulas, né, a gente aqui no Brasil e no mundo, né, ensinamos as crianças muito com o livro Sem Palavras, que é um livro com cores. E quando eu comecei a ver no livro Sem Palavras os princípios bíblicos em cada cor, era uma doutrina. Tá. Né? Então eu pensei, precisamos aprofundar um pouco mais nessas doutrinas. A grande história é a grande história da Bíblia, né? É a metanarrativa da Bíblia, ou o plano de salvação. Então, começa em Gênesis, falamos da caída, falamos da redenção e da glorificação. Todas as histórias da Bíblia, elas convergem para a grande história. Todas elas vão nos levar a essa grande história. Todas elas vão ter aspectos da grande história. Então, quando a gente conta uma história para as crianças, a gente pode se aprofundar nessa grande história e mostrar para a criança que aquela história isolada que nós estamos contando, ela faz parte de um plano perfeito de Deus. Só que como que a gente faz isso? Como ensinar os pais a fazerem isso? Como ensinar os professores a fazerem isso para que não seja somente uma história contada, senão a gente só vai contar uma história. E se a gente não ensina doutrinas nessa história, fundamentais da nossa fé, uma outra pessoa pode vir contando a mesma história para elas. Quando elas crescerem, vai bater na porta delas
outras pessoas pregando um outro evangelho. E muitas vezes, como elas não se aprofundaram nas verdades bíblicas, elas podem ser enganadas com outras doutrinas. É necessário uma preparação para isso? É necessário a gente poder investigar mais na palavra de Deus, esquadrinhar a palavra de Deus. E existem ferramentas para a gente fazer isso para a criança, né? Da gente ensinar essas doutrinas para as crianças. Então, por exemplo, nós temos a criação. Na criação, a gente percebe, a gente consegue conhecer de Deus muitos atributos de Deus. Por exemplo? Ele é criador, ele é eterno, a trindade na criação. Deus é todo poderoso. E uma criança está preparada para saber esses temas? Trindade, atributos? Está preparada, mas a gente vai usar outras palavras que elas possam compreender, né? E então na criação a gente vai falar sobre a doutrina de Deus. Então a gente vai falar muito na cor amarela, né? A doutrina de Deus. Quem é Deus? Os atributos de Deus. Em cada história a gente aprende também a perguntar para a criança qual o conhecimento de Deus, qual o atributo de Deus a gente consegue perceber nessa história. Então a criança já começa aí aprendendo sobre os atributos de Deus. Nós temos, por exemplo, a doutrina do pecado. A doutrina do pecado é o problema. E a gente vai ter o problema em muitas histórias da Bíblia. Na criação. Rebeldia, desobediência, isso. Pecado. Na criação, qual era o problema? Qual era o problema na criação? Que a terra estava sem forma e vazia. Existia caos. Existia um problema no primeiro capítulo da Bíblia. Antes da gente aprender sobre o pecado, a gente já pode fazer uma ponte com o pecado. Então, né? A questão do problema é muito antigo. Qual que foi a solução para o problema? Né? Que a gente vai falar da redenção, a gente vai falar da cor vermelha. Né? A cor branca a gente fala da doutrina da salvação e a cor verde, a doutrina da igreja, o crescimento espiritual, né? O aguardar a vinda de Cristo, como aguardamos a vida de Cristo, a vinda de Cristo. Então nós vamos ter histórias que vão pregar o evangelho, histórias que vão discipular, e aí entra na cor verde. Então o professor e o pai, ele vai entender qual é o ensinamento principal que ele vai dar para aquela criança naquela história, naquele trecho da Bíblia. Então, quando se conta uma história para uma criança, ensinando o princípio, valores, está dentro de uma grande história, está é isso? Tudo dentro de uma Quando eu ensino história. Valores, princípios, responsabilidade, respeito, tudo isso está dentro de uma cor aí, ou de um capítulo dessa grande história? Porque tudo isso é um reflexo da imagem de Deus. Então vai estar na doutrina da salvação, na cor amarela, na doutrina de Deus, na cor amarela. Né? Então, se nós vamos falar dos valores, da bondade, tudo isso são atributos de Deus, é doutrina de Deus. E nós, como criaturas de Deus, feitos à imagem de Deus, nós devemos refletir os atributos de Deus, aqueles que Ele nos transferiu, nos comunicou. Né? Então, em crescimento espiritual, a gente vê também bastante isso, que é na cor verde. A gente tem muitos estudos sobre como é o nosso andar cristão, então ele entra também na cor verde. Lembrando sempre que não é a gente colocar no texto, é a gente extrair do texto essas doutrinas. E aí também não é colocar tudo de uma vez só, porque a gente pode contar a história de Jonas e a gente pode falar sobre desobediência, que é a primeira coisa que às vezes as pessoas falam, né? A gente pode falar sobre o fugir da vontade de Deus e tantas outras coisas, mas a gente pode falar da justiça de Deus. Da justiça. Né? Então, cada vez que a gente conta a história de Jonas, a gente pode aplicar um ensinamento, um princípio diferente. E a mesma coisa com todas as outras histórias. Mesmo sendo histórias simples e conhecidas, histórias que a gente já conhece muito bem, decor, mas a gente precisa falar sobre Deus, sobre Jesus. Então, se eu nunca ensinar para uma criança, numa história de Jesus, por exemplo, que Jesus curou o cego, se eu não disser a ela
que Jesus curou porque ele é Deus, né? Pode chegar um dia alguém com outras doutrinas e falar outra coisa. Tá. Então eu preciso colocar eu preciso ensinar as crianças dentro daquelas histórias, doutrinas fundamentais. Só que eu não vou fazer isso tudo de uma vez só, né? Eu vou falando aos poucos. Então, Tem o outras curso, estratégias. ele trata de uma grande história, que existe várias histórias dentro dessa grande história, que vai transmitir doutrinas bíblicas, é Que isso? vai transmitir ensinamentos, doutrinas bíblicas, conhecimento de Deus. E é fácil os pais, as professoras, falar essa história aplicar para as crianças? A Bíblia, ela já tem um atributo que é a clareza, né? Então, assim, qualquer pessoa consegue entender a mensagem de salvação na Bíblia. Então, ela é clara na mensagem de salvação. Agora, é bom a gente poder aprofundar, né, nessas doutrinas, a gente poder aprofundar em ferramentas, como que a gente ensina, como que a gente fala, qual que é a linguagem que a gente usa. Esse curso é só para professoras ou para pais também? Para pais, para professores, todas as pessoas que querem evangelizar e discipular alguém. Não necessariamente só criança. Claro que a gente vai usar muita estratégia que é para criança. Mas se uma criança entende, qualquer pessoa entende. Então você consegue pregar para um idoso, você consegue pregar para o seu vizinho, se você usar as estratégias que a gente mostra, as ferramentas que a gente mostra. O curso é para pais também. Sim. Mas hoje, será que os pais estão assumindo esta responsabilidade? Ou muitos pais delegam esta formação espiritual para a igreja ou para os professores da igreja? Existem pais que cumprem o seu papel, o seu propósito, né? E Deus deixou isso para cada pai. A partir do momento que virou pai, né? Uma responsabilidade. Já tem essa responsabilidade e essa autoridade também. Infelizmente, por toda a correria, trabalho, pouco tempo, né? Despreparo dos pais, porque às vezes nem os pais se preocupam em estudar a palavra de Deus, quanto menos ensinar para outra pessoa. Às vezes existe só uma religiosidade, né? Vai, cumpre o seu papel, o seu tempo lá na igreja e pronto. Até os adultos, muitos, não todos, né, mas muitos não se preocupam deles mesmos aprenderem. Então, se o pai, a mãe não aprende, também não vai ensinar, não vai ter o que ensinar. Mas é prioridade, a responsabilidade é prioritária dos pais. Isso não quer dizer que a igreja não vai cumprir o seu papel. Tá. Porque a igreja também tem uma responsabilidade de ensinar adultos, jovens, qualquer idade. Isso inclui as crianças. As crianças, elas fazem parte da igreja, fazem parte do corpo de Cristo. Ela não é uma igrejinha Ela separada? Não é igrejinha. Igrejinha dos pequenos? Ela não é a igreja de amanhã. Não? Né? A igreja do amanhã. Não. Ela pode ser, talvez, a criança, o pastor de amanhã, o missionário de amanhã. Mas né? ela é a igreja de o hoje. Engenheiro cristão que vai também pregar, né, no seu trabalho, falar, dar um bom testemunho no seu trabalho. Mas hoje ela já é igreja. E hoje ela já pode falar de Jesus, dar um bom testemunho. Hoje ela já pode não ser sei um discípulo. Ela é um discípulo. Ela é uma igreja hoje, não é? Mas outro dia eu vi nas redes sociais aí alguns pastores ou denominações que estão fazendo um espaço específico para as crianças, os bancos ou as cadeiras pequenas, o altar, tudo como se fosse uma mini igreja. Isso daí é válido ou estamos fazendo uma igrejinha à parte? É um assunto um pouquinho delicado. Polêmico? Porque nós também precisamos ensinar as crianças a congregar juntos. Nós nos acostumamos muito a classificar a sociedade, né? Homens, mulheres, crianças. E é certo, nós temos diferenças na sociedade. Mas isso é um problema também, porque a gente não ensina a congregar juntos. Então a gente começou a dividir muito, né? Culto de irmãos, culto de idosos, culto disso aqui. E aí, muitas pessoas acham que elas devem participar daquele culto. E ela não se junta com outras idades, com outras pessoas. Então é muito importante que mesmo que tenha um espaço para elas, para que se tenha uma linguagem própria,
que é importante também, a gente não esqueça que elas precisam cultuar junto. A família precisa cultuar junto. Eu acho que essas igrejas que têm essa estrutura também deve ter um momento de transição, né? Quando chega da idade, saindo da infância, indo para a adolescência, deve haver uma transição, né? Então, algumas pode ser que tenham, mas a maioria não tem. Chegou naquela idade que ela não pode mais participar da salinha das crianças, Ou da igrejinha. né, da igrejinha, ela tem que ir com os adultos de cara. E aí ela não está acostumada com aquela linguagem, com aquelas pessoas, e ela também não se sente participante. Agora, Ok. tem algumas igrejas que fazem o seu momento da palavra para a criança. Então, o louvor é feito junto, né? Mas tem um momento da palavra que eles saem só naquele momento para que ela tenha Tá. uma Momento, mensagem com uma que chegue para ela, que ela entenda, que ela compreenda. Tá. E tem a escola dominical, que já é um tempo maior junto com elas, né? Então, assim, é importante, eu acho que é importante ter um lugar, um espaço para elas, mas elas precisam compreender que elas fazem parte da igreja. E se todas as vezes a gente separa e já começa o culto com elas separadas, já começa, então acaba que elas não aprendem também a cultuar junto com os adultos. Ok. Isso é importante. Na sua opinião, na sua experiência trabalhando com crianças, qual é o papel inegociável da família na fé dos filhos? E quais os erros mais comuns que às vezes os pais cristãos cometem nessa educação, que é algo inegociável que os pais devem manter firme? É o ensino. Isso não deve ser terceirizado e não pode se negociar isso. Então é responsabilidade dos pais, porque foi para os pais que Deus falou em Deuteronômio: quando vocês entrarem na terra que eu vos darei, vocês vão ensinar os estatutos e os mandamentos aos seus filhos. Então falou para quem? Falou para os pais. Para que eles pudessem se lembrar do que Deus tinha feito, do que Deus tinha falado, dos mandamentos também, dos estatutos. E como seria isso? Ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, em todo o tempo que tiver oportunidade, fale. É papel dos pais, isso não pode ser negociado. Eu não posso achar que é a igreja responsável, é só ali na escola dominical e que tá tudo bem, se eles estão aprendendo ali, tá tudo bem. A gente tem um mundo lá fora que está ensinando o tempo todo. E não precisa ser lá fora, não, pode ser no quarto da criança mesmo, com o celular. Tem muitos pais que já entregam, tem muitos pais que não ensinam. Na hora de comer, a criança tá com o celular, né? Coloca um copo aqui de refrigerante, o celular, o prato da criança, e a criança tá comendo, olhando o tempo todo. Então, nem aquele momento que o pai está presente com a criança, que é um momento da família, da mesa, nem naquele momento alguns eles se deixam ter esse tempo com a criança. E a conta vai chegar, não vai? Vai chegar. E tá chegando para muitas crianças. Tem muitos casos de crianças com depressão, crianças que estão tendo transtornos, muitos transtornos mentais. Então a conta já está chegando para muitos pais. Sabe que me chamou muito a atenção de um caso que aconteceu de um jovem esportista, participava de uma corrida, um esporte oficial, e se envolveu numa briga e brigou com um adolescente, ele 19 anos, o adolescente 17 anos, e naquela briga ali, o adolescente ele caiu, bateu a cabeça, acho que na porta do carro, ficou alguns dias no TI e faleceu. E eu ouvi ali o delegado falando assim: esta é uma geração que não sabe ouvir não. Um sujeito como esse não pode estar em liberdade. Essa foi uma das primeiras entrevistas que eu ouvi deste caso, não é? Aí eu vou. A conta chegou. Uma geração que não sabe ouvir não. Tudo isso começa na educação. Isso é inegociável? É inegociável. É os pais que precisam dedicar tempo, precisam ensinar o não. Né? É essa história de que vou ficar negociando com a criança. Você quer ir tomar banho agora ou daqui 10 minutos?
Então a criança, ela nunca aprende, não, você não vai agora fazer o que você está fazendo, você vai tomar banho. Então uma criança que não ouve o não, e quando ouve um não, ela se revolta, aí ela ouve um não na juventude ou na adolescência da garota que ele gosta, aí ele, então não vai ser minha, não vai ser de ninguém, e comete né, algo Uma ruim, loucura, uma né? loucura. Recebeu um não do emprego que ele queria e se joga da ponte. Porque nunca ouviu um não, tudo foi negociado. Você quer isso ou você quer aquilo? Não tem essa. Criança precisa ser dirigida. E adolescente também ainda precisa ser dirigido. Né? O córtex pré-frontal ainda não está formado e ele é responsável pelo planejamento, tomada de decisões. E ainda não está formado. Então é por isso que o adolescente ele não consegue ainda perceber consequências. Ele é inconsequente. Então ele precisa de uma direção. Então o que está acontecendo com os nossos adolescentes? Eles estão sem direção. Não tem alguém para dirigir, para falar é isso, é por aqui que vai, isso não se faz. Tudo tem que ser sem o não. Evitar o não. Né? E não é bem assim. Professora Ciliane, eu não sei se eu vou cutucar aqui, né? Mas se essa responsabilidade dos pais, mas é tão simples assim essa educação, às vezes o pai acorda 4:30 da manhã, ele pega um ônibus, ele 7 horas entra no trabalho, das 7 tem uma hora de almoço, 5 horas ele sai, às vezes não tem um carro, um meio de transporte, tem que vir de ônibus, chega em casa tarde, já não passou o dia com o filho ali, à noite tudo cansado, isso tem os cultos nos dias da semana, e essa rotina, esse trabalho, esse cansaço, essas práticas da educação, é sustentável? Claro que é. Existe uma fórmula mágica aí? Esse pai vai ter um momento que ele vai comer fora do trabalho. Se é que ele come durante a semana no trabalho, vai ter um momento que ele come fora do trabalho, que ele come em casa, que ele vai deitar, que ele vai, né? Então, nesses momentos, é como a palavra de Deus diz. Quem sabe não dedicar tanto tempo quanto outros têm uma flexibilidade maior, mas tem que encontrar o tempo. Tem que encontrar o tempo, porque tempo é questão de prioridade. Né? A gente sempre dá desculpa de que eu não tenho tempo para aquilo que não é prioridade. Então, aquele tempo que o pai está em casa, que a mãe está em casa, que vai comer, que vai deitar, é um tempo que pode ser ensinado. A palavra de Deus diz que é ao deitar, ao sair, ao caminhar, ao ir, ao vir. Então, esse é o tempo. Sai final de semana, é um tempo. Quando nós estamos andando de carro, e aí uma pessoa joga uma latinha pelo vidro, é um momento da gente ensinar. O que a gente vai ensinar? A gente vai ensinar que Deus criou o céu e a terra e colocou o homem como administrador. Era para ele cuidar da terra. Então, a partir do momento que a pessoa joga lixo na rua, não descarta corretamente o seu lixo, ela está fazendo o quê? Ela não está sendo um bom mordomo da terra que Deus nos deu, da natureza, né? Então, é o momento de você ensinar. Olha, filho, isso não se faz, isso está errado, nós devemos cuidar do nosso planeta, nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu. E aí, cada coisa que a gente faz, às vezes o pai acha que só tem que parar, né? Claro, esses momentos são muito importantes e precisa ter momentos que é exclusivo, né? Que a gente precisa, mas talvez não seja todos os dias. Né? A mensagem para o povo de Israel era que ao andar, ao caminhar, colocar nos umbrais das suas portas, né? Então poder escrever, poder deixar um recadinho para o filho, né? O pai vai sair para trabalhar, ele deixa lá no espelho do banheiro um recado, um versículo bíblico. Hoje é no WhatsApp, filho, WhatsApp, mas às vezes quando é alguma coisa, o filho entende que o pai se dedicou ali, né, aquele momento para fazer algo bem personalizado para o seu filho. Então tem formas, né? Deixa um recado, conversa quando chega, pergunta como foi o dia, né? Pergunta o que aquele filho pode contar para ele, o que pode ensinar para ele do que aprendeu na escola. Tudo isso está relacionado ao tema da nossa entrevista, como ensinar essas verdades bíblicas para os nossos filhos? E o mais importante, o exemplo.
Não é só o exemplo, a gente precisa falar, mas o exemplo ele precisa acompanhar o que a gente fala. Então, muitos pais acabam não tendo, acabam errando, e essa foi também, né, a pergunta que você tinha feito, acabam errando porque às vezes ensinam uma coisa que eles mesmos não fazem. Seu Madruga, então, faltou nessa aula. Exatamente. Então, Porque a Chiquinha aprendeu a mentir. e aí ele fala que não pode mentir, e aí ele combinou com um amigo determinado horário para se encontrar, e o amigo liga para ele, ele fala: "Já tô chegando, tô chegando". E o filho ouve isso, mas sabe que o pai ainda está em casa. Às vezes nem se arrumou e ele tá falando que já está chegando. Ah, mas é só uma mentirinha. Quem mente uma mentirinha também facilmente vai fazer uma mentirona também, né? Então, o exemplo ele é muito importante. O exemplo ele vai embasar tudo aquilo que você fala e vai trazer para o filho aquela confiança. Meu pai, ele fala, ele ensina aquilo que ele faz. E deixar claro também, às vezes a gente erra. Né? Então, reconhecer erros, confessar erros para os filhos. Porque muitas vezes tem aquela ideia de que meu pai não erra, não faz nada, ele é um super-herói e tal. O filho fica até com medo de confessar também erros para os pais. Fica com medo da reação. Vê o pai e a mãe como aquela pessoa quase endeusada, né? Que nunca erra, que nunca... Por quê? Porque muitos pais não sabem pedir perdão para o filho, não sabem reconhecer que errou. Né? Então, precisa às vezes confessar, olha, eu errei, eu fiz isso, você viu, né, que eu fiz isso, isso, isso. Então, não é correto. E confessar também para o filho. E isso também abre para o filho também poder confessar para o pai, porque ele entende que todas as pessoas erram também. Né? Então, a gente não precisa... A gente vai ensinar com o exemplo, mas é bom a gente entender que a gente erra também. Muitas vezes a gente erra. Nosso pecado ele não deve ser consciente no sentido de ser permanente, de ser uma coisa que a gente peca deliberadamente. Né? Ele é um pecado que é um acidente, um incidente. E como professora de crianças, de igreja, das verdades bíblicas, quer dizer que não vai ter problemas na criação dos seus filhos? É isento? Não, é claro que a gente tem. A gente está continuamente aprendendo também. A gente erra, a gente conserta, a gente falha, às vezes até naquela rotina do devocional, E às vezes o que falha. vai perdurar neles? Ensinar a Bíblia, orar, tal, mas o que vai perdurar neles no decorrer da vida? Um dia eles vão crescer, vão casar, vão ter as famílias deles. O que pesa? A palavra de Deus, sem dúvida, ela vai pesar no coração deles, toda essa transmissão do conhecimento, mas na sua opinião, o que é que eles vão levar para o resto da vida, nesta base, que tudo isso que você está falando aqui? Sem dúvida, como você falou, a palavra de Deus, a verdade é o que perdura, né? A verdade é o que permanece para sempre. Mas as lembranças, né? Eles vão ter essas lembranças. Meu pai falava, minha mãe cumpria, eles viviam o que eles pregavam. Às vezes, né? Aqueles momentos em família, aquilo vai perdurar. Eu tenho muitas lembranças do meu pai, da minha mãe me ensinando, e esse ensinar mesmo no ir, no vir, né? Tem um testemunho bem bonito que eu e meu pai sentados na beira de um rio, ele tinha levado todos, nós somos em 4 irmãos, na beira de um rio, e aí começaram alguns peixinhos a comer os pães, a minha mãe tinha acabado de dar um lanche pra gente, a gente jogou uns pedacinhos de pães na água, e aí os peixinhos vieram todos pegar aqueles pãezinhos ali, aqueles pedacinhos, e alguns segundos só já tinha desaparecido todo o pedacinho de pão. Os peixes também tinham ido embora. Comer já foram. Aí o meu pai falou assim, e como que fica aquele versículo que jogar os pães sobre as águas e depois de muito tempo recolherás? Como é que fica isso, Ciliane? Aí eu fiquei pensando, e tinha um barquinho com um pescador. Aí o meu pai falou assim, olha, tá vendo aquele pescador? Ele vai pescar o peixe. Daqui a algum tempo ele vai pescar esse peixe que nós jogamos o pão e vai ser o pão dele.
Né? Então, muitas vezes, assim, é o jogar o pão e alimentar ali, o plantar e daqui a pouco você vai colher, né? Então, o peixe que é alimentado, daqui a pouco vai ser pescado e vai ser o pão daquela pessoa que alimentou. Então, as lembranças, o exemplo vai perdurar nas crianças, nos filhos, nessa educação? É isso que fica, né? Às vezes, os pais se preocupam tanto em dar coisas e muitas vezes até dizem, eu estou trabalhando muito, é para poder te dar o melhor, é para poder fazer o melhor, mas muitas vezes não pensam, não lembram Nessas lembranças que que vai são as ficar. lembranças que vão ficar e que muitas vezes o que um filho mais quer é a presença, né? É o ensino. O filho ele quer ser corrigido, sim, ele quer ser ensinado, ele quer ser direcionado, sim. Então, essas lembranças, elas vão perdurar. E a pergunta é, qual lembrança estamos deixando para os nossos filhos? Nossos filhos As lembranças ruins também ficam? Ficam. Né? Então, a gente precisa... Claro que algumas lembranças, se elas forem muito fortes, ruins, vai ser um trauma. Né? Então, pode ficar até sequelas aí. Aproveitar o gancho aqui, eu vi outro dia na rede social, testemunho de um pregador conhecido no Brasil, Marcos Feliciano. Eu vi um vídeo, ele dizendo que viajou muitos países e um dia chegou no momento, estou fazendo um resumo aqui, esse vídeo está na internet, todas as pessoas podem buscar aí, ele dando um testemunho que no momento que ele ali, algo espiritual com as filhas dele, ele pediu para a filha, faça uma oração, ela não sabia fazer uma oração, foi quando Deus falou com ele, você orou, pregou por filhos de pessoas do mundo inteiro, mas você esqueceu da sua casa. Um testemunho muito bonito, onde trabalhou, Deus trabalhou na vida dele e tal. Então as lembranças da ausência também ficam nas crianças, nos filhos? Também ficam. Por isso que a gente precisa ter essa responsabilidade de perceber que vai ficar lembranças. E quais são as que nós queremos que fique? Então, claro que todo mundo vai ter lembranças ruins na vida. A gente precisa evitar que sejam traumas. Né? Mas também pode acontecer traumas na vida. Mas a gente precisa ser responsável de trazer a melhor qualidade de lembranças para os nossos filhos. Lembranças de conversa, lembranças da família reunida à mesa, lembranças de ensinamentos, lembranças de união, né, com a família, até com os parentes, porque às vezes tem muitos pais que se reúnem com parentes e é uma briga. Né, e a criança está vendo tudo isso. Ok. Olha, foi muito bom contar aqui com a sua presença no CCI Cast e entendemos um pouquinho aqui a respeito de alguns princípios, o papel inegociável que é a educação, esta responsabilidade para os pais, né? A igreja também tem o seu papel. Falamos um pouquinho aqui desse curso A Grande História. Comente um pouquinho mais para nós finalizar aqui esse curso, embora presencialmente há uma data específica, mas esse CCIcast, esse momento de conversa, vai além das datas. Isso também vai estar disponível online, como que é? O curso, ele, em primeiro lugar, ele vai trabalhar a grande história, ele vai trabalhar doutrinas bíblicas, como extrair essas doutrinas bíblicas, como aplicá-las na vida prática da criança. Então, vai ensinar também como colocar todos esses ensinamentos para que a criança possa praticar em sua vida cristã. Além dessa parte didática, vamos ter uma pincelada aí sobre cantos, sobre memorização de versículo, sobre dinâmicas, né? Quantas horas de curso? 4 horas de curso, porque é um intensivo. Isso é presencial? Então, são 4 horas presenciais, com um intervalo para um coffee break. E então vai ter um pouco como fazer um plano de aula, né? Vai ter um pouquinho de cada coisa aí para preparar os pais e professores. Mais adiante a gente oferece o curso mais pausadamente, para que possa aprofundar mais, mas esse é um intensivo. E quem não pode fazer presencialmente? Por enquanto a gente não tem ainda o curso online, mas teremos em breve, então tem que ficar conectado aí. Ok. E que vão receber notícias sobre o curso gravado. Professora Ciliane,
Foi um prazer tê-la aqui conosco, esse bate-papo, essas informações, desafio de ser, né, de ser pais, não é? É um desafio, independente da cosmovisão da pessoa, sempre é um desafio. E todo esse conteúdo que você nos trouxe aqui nesta noite, para quem vai estar ouvindo dia ou tarde ou noite, foi um prazer. Eu agradeço por sua presença e pode deixar aqui as considerações finais para os nossos ouvintes. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Esse é um tema bem abrangente, é muita coisa, mas as nossas crianças estão precisando da nossa direção, do nosso ensinamento. Então, que cada pai, cada mãe, cada tio, avô, né, quem estiver com crianças, próximos a crianças, que nós possamos ter essa responsabilidade e fazer com amor, com carinho e deixar boas lembranças aí. Ok, muito obrigado, professora Ciliane. Obrigado a você que nos ouviu através de uma plataforma de áudio, de podcast, ou então pelo canal no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe. Olá, você que está nos ouvindo. Meu nome é Alex Bogaggio. O CCIcast, ele ocorre todas as semanas. Sempre nós vamos ter alguém aqui falando um pouquinho de teologia, falando um pouquinho de música, educação na vida cristã, vida pastoral, familiar. Você é o nosso convidado especial. Toda semana tem um episódio novo no nosso CCIcast.